Bom, boa noite pessoal, é um prazer revê-los. Hoje vamos para mais uma aula de processo civil. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula anterior, em que a gente falava de meios de impugnação às decisões judiciais. E se tudo der certo, a gente começa hoje ainda com execuções, certo? Dentro de meios de impugnação às decisões judiciais, né? A gente já viu aí os recursos, vimos todos eles, vimos aí os incidentes, que não são recursos, mas que também são meios de impugnação às decisões judiciais, e estamos vendo aí as ações autônomas de impugnação. Já vimos a reclamação, que ganha aí algum destaque no novo CPC por conta da questão dos precedentes. Vimos a ação rescisória, que é o meio mais indicado e o principal meio de impugnar a decisão judicial transitada em julgado. E agora a gente vai ver essa ação que tem um nome legal em latim, que é a querela nullitatis insanabilis, a famosa querela nullitatis. O que é a querela nullitatis? Ela é uma ação, ela não é nada demais, na verdade. Ela não tem nenhum procedimento diferente, como a ação rescisória, como a reclamação, não é nenhum procedimento especial, não é nada apesar desse nome complicado, ela é uma ação ordinária, uma ação declaratória de nulidade ou de inexistência. Tem uma divergência doutrinária aí que não importa muito para a gente no concurso. E é uma ação, é simplesmente uma ação declaratória de nulidade ou de inexistência que serve para impugnar aí decisões após o trânsito em julgado do processo em situações muito específicas, chamados vícios transrescisórios, né? A doutrina chama de vícios transrescisórios. O que é isso? Aqueles vícios que mesmo após o prazo da ação rescisória eles ainda podem ser impugnados. Mas quais vícios são esses? São só uns vícios assim muito graves. Vícios, há aí na doutrina uma certa divergência, tem doutrinadores que têm uma visão um pouco mais ampliativa do cabimento da querela nullitatis, mas o que predomina em jurisprudência, doutrina majoritária, é que é vício na citação. Quer dizer, se houve um vício na citação, significa, a gente já falou, eu criei ela para vocês de citação, a citação é o ato mais importante do processo. Por quê? Porque ela é a ciência do réu, ela serve para dar ciência do réu que ele está sendo, contra ele está sendo movida uma demanda, e ela é com a citação que se possibilita o contraditório, né? Então, se não houve citação, se a citação foi viciada, significa que o réu não tomou conhecimento da ação. E se não tomou conhecimento da ação, significa que nenhum prazo correu contra ele, significa que o trânsito em julgado não existiu para ele, simplesmente porque ele não estava ciente. Mas aí, de repente, o réu está lá vivendo a vida dele, ele descobre que tem um processo transitado e julgado contra ele. Muitas vezes ele descobre com uma penhora online na conta dele, né? Que a pessoa está executando a sentença. Tem um processo contra ele, transitado e julgado, já passou o prazo de rescisório. O que ele faz, né? Ele tem essa ação declaratória de nulidade desse processo ou de inexistência, né? A divergência doutrinária fica no seguinte: há quem entenda que esse processo ele existiu, mas porém ele é nulo. Há quem entenda que esse processo tem uma nulidade tão grande que, na verdade, esse processo nem existiu perante o réu, porque uma vez que ele não foi citado. Isso não importa muito para a gente, é importante vocês saberem que tem essa divergência, porque, ora, vocês vão ler em alguma doutrina de um jeito, ora de outro, mas não se preocupem muito com isso, saibam que tem essa polêmica apenas. Então é isso, gente, é uma ação simples, não tem procedimento especial, não tem nada. Competência: juízo que proferiu a decisão nula. Vai ser sempre o juiz de primeira instância ou o tribunal nos casos de competência originária. E aqui, cuidado, que isso é bem diferente da ação rescisória, né?
Ação rescisória, vocês lembram que a gente viu que é o último tribunal que se pronunciou sobre o mérito, ou ainda que o processo nem tenha chegado no tribunal, a competência do próprio tribunal. Não existe ação rescisória em primeira instância. Aqui na querela nulitatis, via de regra, o juiz de primeira instância, mesmo porque ela é uma ação comum. Se for uma querela nulitatis de ação originária de tribunal, aí sim é o tribunal. Mas isso é muito raro, né? O que tem importante para colocar aqui para vocês? Há uma discussão sobre a fungibilidade entre ação rescisória e querela nulitatis. Quer dizer, você ajuizou uma ação rescisória, mas não era bem uma hipótese de ação rescisória, era de querela nulitatis, ou ao contrário. Admite-se a fungibilidade. Há dois entendimentos. Um entendimento um pouco mais antigo da STJ não admitia, um acórdão mais recente admitiu a conversão da ação rescisória em querela nulitatis de 2011 da STJ. Importante colocar aqui que se admitir essa fungibilidade, que eu acho que é mais correto, por conta de todos os princípios aí que a gente estudou, que se adapte o procedimento, né? Se for o caso de transformar em ação rescisória, que se abra prazo para recolher o depósito inicial, que se remeta os autos para o tribunal competente, ou o contrário, né? Se for ajuizada uma ação rescisória, se devolva o depósito inicial e que se remeta a querela para o juiz competente. Pode parecer aqui uma ação meio louca, uma ação meio rara, né? Você pensa, quando é que vai acontecer uma querela nulitatis e tal? Caiu no nosso concurso, a minha segunda fase aqui em São Paulo foi justamente fazer uma querela nulitatis. Então, quem não sabia disso, fez ação rescisória e se lascou. Bom, querela nulitatis, tem dúvidas aí? Prazo? Não tem prazo, porque a ação declaratória não tem prazo, né? A ação declaratória não fala, devia ter falado aqui, colocado no slide, mas não tem prazo. Não coloquei talvez por causa disso, né? Não tem prazo. Alguma outra dúvida? Então é só ver se licitação. Só licitação é o que predomina. Uma discussão, se alguns pressupostos processuais, a professora Teresa Wanger da PUC, ela tem, salvo o melhor juízo, ela tem um posicionamento um pouco mais ampliativo. Quer dizer, se alguns pressupostos processuais muito importantes poderiam, mas o que predomina mesmo em jurisprudência é isso na citação. Tá? Condições da ação também ela coloca, mas acho que é ela que fala isso. Se não for, é uma outra pessoa. Bom, ação anulatória, gente. Não sei se eu comentei da ação anulatória. Ela também é uma ação ordinária e ela está lá no artigo da ação rescisória. Eu coloquei aqui o parágrafo 4º, esqueci de colocar que artigo que é, mas é o artigo da ação rescisória. Eu esqueci, não lembro de cabeça. É o artigo 9, não. Qual é o artigo da rescisória? 966, parágrafo 4º. Eu já tinha mencionado ele brevemente. Ação anulatória é o seguinte. Bom, eu tenho ação rescisória para desconstituir sentença. Tá. Mas há sentenças que simplesmente homologam atos de disposição de direitos. Não são sentenças que decidem, elas simplesmente homologam. É a sentença que homologa um acordo de juízo, a sentença que homologa uma desistência, renúncia não, né? Atos de disposição de direitos, acordo, desistência, renúncia também, enfim, partilha amigável, coloquei um exemplo aqui. Nesse caso não cabe ação rescisória, mas sim ação anulatória. Ação anulatória, da mesma forma que a querela nulitatis, em primeira instância, é uma ação ordinária, e tem qual é o fundamento da ação anulatória, né? Aí você vai ter que analisar, à luz do direito material, por que aquele acordo, por exemplo, é nulo. Aí você vai lá no Código Civil e vê as hipóteses de anulação do acordo. Coação,
erro, dolo, fraude, não sei o que. Então são aquelas hipóteses lá de anulação do Código Civil que se aplica aqui. E aqui, diferentemente da querela nulitatis, ela tem prazo. E qual que é o prazo? O prazo previsto na lei material. Visto de concedimento, passão, erro, dolo, o prazo é de 4 anos, segundo o Código Civil. Se não tiver um prazo específico no Código Civil, segundo o artigo 179 do Código Civil, o prazo é de 2 anos, que é o prazo ordinário lá do Código Civil para anulação de atos. Tá, joia? Se tem dúvida aqui, só isso mesmo, tá? Mandado de segurança contra ato judicial, que é também uma outra forma de impugnar decisões judiciais, que ganha aí uma importância um pouco maior agora com a taxatividade do agravo do instrumento, né? Já explico por quê. Só para... Deixa eu só ver aqui, tá? Só para colocar para vocês, o mandado de segurança, eu não vou dar aqui a aula de mandado de segurança, né? Vocês vão ter uma aula específica aí, eu acho, com o Paulo, que é um procedimento especial e tal, mas vou falar aqui só de quando o mandado de segurança é cabível contra ato judicial, né? Artigo 1º da lei do MS, que é a lei 12.016 de 2009. O mandado de segurança eu não coloquei aqui, mas ele está previsto expressamente na Constituição, né? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, então esse é um primeiro requisito, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Então, quer dizer, no caso, o juiz ali seria uma autoridade, e quando ele proferir uma decisão manifestamente ilegal, enfim, e a pessoa que se sentir lesada tiver direito líquido e certo e tal, cabe o mandado de segurança. Mas não é contra toda e qualquer decisão judicial que cabe o mandado de segurança, né? E aí a lei ela coloca 2 restrições, que primeiro, não cabe o mandado de segurança da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Quer dizer, cabe recurso da decisão? É possível conseguir efeito suspensivo desse recurso? E via de regra quer dizer, o agravo do instrumento não tem efeito suspensivo, mas você pode pedir no agravo do instrumento, né? Então não cabe mandado de segurança ali. Então, não é hipótese de mandado de segurança. Por quê? Porque você já tem um recurso adequado. Só vai caber o mandado de segurança quando não tiver recurso. E da decisão judicial transitada em julgado. Quer dizer, o mandado de segurança ele não serve como ação rescisória, né? Transitou em julgado, paciência. Bom, e por que eu disse que isso ganha importância agora com a taxatividade do cabimento do agravo do instrumento, né? Como vocês viram agora, só cabe agravo do instrumento naquelas estritas hipóteses do artigo 1015. Qual que era a previsão anterior do Código 73? Cabe agravo do instrumento toda vez que uma decisão interlocutória poder causar dano grave e difícil reparação, ou seja, quase não cabia mandado de segurança contra decisões interlocutórias de primeira instância. Por quê? Porque de toda decisão que te causasse dano grave e difícil reparação, você podia agravar de instrumento e pedir efeito suspensivo. Agora não. Você pode ter uma decisão de primeira instância ali que te cause um dano muito grave e que não esteja naquelas hipóteses taxativas. Então aí vai caber mandado de segurança. Então por isso que ganha uma certa importância. Prazo por mandado de segurança importante, 120 dias. E o que mais? Competência para o mandado de segurança. Contra a decisão de juiz de primeira instância, competência do tribunal. Então, o tribunal que ele é vinculado. Contra ato do tribunal, é competente o próprio tribunal. E aí, no regimento interno de cada tribunal, vai dizer quem vai julgar os agravos do instrumento. Competência de mandado de segurança contra ato de turma recursal do JEC. Havia uma divergência, mas foi pacificado aí já há algum tempo pelo STF, que a competência também é da própria turma recursal, porque havia um entendimento que seria do STF, então você impetrar o mandado de segurança contra a turma recursal do JEC direto no STF, o STF
né, delegou essa competência. Bom, vocês têm dúvidas? Não? Tá, ótimo. Eu tinha colocado aqui para ver aquele arquivo de Word mas sobre que tinha um resumo das principais hipóteses de aplicação dos precedentes. Mas eu já dei isso numa aula, né? Então o arquivo já está disponível, eu já falei de tudo isso. Eu vou colocar o arquivo lá disponível. Eu tinha colocado aqui no slide que essa aula era para ter dado antes da prova do Paraná, então eu queria deixar isso para vocês. Mas como eu já dei naquela aula, e o arquivo com esse resumo de precedentes já está também na internet, a aula já está na internet, então eu não vou repetir, tá bom? E aí coloquei alguns exercícios para a gente se divertir aqui com o processo civil. O Cris chegou na hora certa. Vamos lá, Cris, chegou na hora da diversão. Concurso da Defensoria Pública de São Paulo 2015, meu concurso. Roberto ajuizou a ação visando indenização por danos materiais e morais. É grande essa questão aí, presta atenção. Em primeiro grau, o magistrado julgou parcialmente procedente a demanda para o fim de condenar o requerido a pagar pelos danos materiais, mas negou a existência de danos morais. O requerido, o réu, ressignou-se com a decisão e não recorreu. Roberto, por seu turno, Roberto que é o autor, recorreu, visando a total procedência do pedido inicial, quer dizer, ele insistiu nos danos materiais, danos morais, né? 5 anos depois, o Tribunal de Justiça, por maioria, manteve integralmente a decisão de primeiro grau. Dessa situação, é correto que... Um barulho aí. Bom, vamos lá, vocês me ajudam aqui a avaliar. Caso não haja recurso contra esse acórdão, no prazo de 2 anos contado no seu trânsito em julgado, o requerido ainda poderá ajuizar ação rescisória, questionando inclusive o capítulo da sentença que não foi impugnado na apelação, pois o prazo para a rescisória só teve início após o trânsito em julgado do último provimento judicial. Além disso, caso o prazo se encerre em dia não útil, prorroga-se para o primeiro dia útil sequente. E aí? Mais ou menos? Vamos deixar isso aqui para resolver depois. Pode passar? Oi? Passa? Tá bom. Marca uma interrogaçãozinha aí, né? Pode ser, vamos reavaliar depois. Caso uma das partes apresente recurso especial, desconhecendo que a outra opôs embargos de declaração, sendo este último desprovido, mantido integralmente o acórdão recorrido, após a intimação das partes do julgamento dos embargos, automaticamente será processado o recurso especial, conforme o entendimento atual do STJ. Só colocar para vocês essa prova. Bom, essa aqui eu vou falar, porque essa prova aqui foi de 2015. Aqui a gente ainda estava na vigência do Código de 73. Aqui havia aquela súmula que eu comentei com vocês em aula, que dizia que a parte, nessa situação de interposição de embargo de declaração, precisava antes, se a outra parte já tivesse interposto o RESP, ela precisava reiterar o RESP. Tinha uma súmula do STJ que falava isso, entendimento totalmente muito criticado, e agora no novo código tem um artigo expresso dizendo que ela não precisa reiterar o RESP no caso de não ter havido alteração do acórdão, né? Então essa aqui estava errada. Estava errada por quê? Porque ela fala conforme o entendimento atual do STJ, mas o entendimento ali, né, na vigência do CPC antigo, era justamente o contrário, tá? Caso o acórdão tenha contrariado expressamente o disposto em súmula dos tribunais superiores, será cabível a interposição de recurso especial, com fundamento no artigo 105.3, alínea A da Constituição, alegando a violação enunciada da súmula. Este acórdão desafia embargos infringentes, pois a decisão não foi unânime, razão pela qual, antes de interpor recurso especial ou extraordinário, os interessados devem esgotar as vias de impugnação ordinária, nesse caso com embargos infringentes.
Bom, aqui também, nem devia ter posto a questão, né? Essa questão também está desatualizada, não existe mais embargos infringentes, mas o que acontecia? Estava errado, estaria certa essa questão, porque realmente você tem que esgotar as instâncias ordinárias, mas o que acontece? Os embargos infringentes eles só cabiam quando havia um julgamento de maioria para reformar a decisão de primeira instância, porque você tinha que ter somado todos os juízes, você tinha que ter um 2-2. Quer dizer, dois desembargadores num sentido e aí o desembargador vencido mais o juiz no outro, né? E nesse caso não foi o que ocorreu, a decisão por maioria foi para manter. Mas enfim, vocês não precisam mais saber isso, acho que eu nem falei na aula, porque... Mas, enfim, fica aí de curiosidade sobre a história do processo civil. Caso o acórdão não tenha analisado a aplicação de um dispositivo de lei federal expressamente suscitado nas razões de apelação, é possível a interposição de recurso especial, sendo desnecessário pôr embargo de declaração nessa hipótese, pois houve pré-questionamento nas razões recursais. Não, mas você tem que sim instigar o tribunal a se manifestar. O que o novo CPC diz, né, é que, contrário ao entendimento antigo do STJ, é que quando você, em embargo de declaração, você insiste no pré-questionamento e o tribunal se nega a aplicar, aí sim você considera a matéria pré-questionada. Mas você tem sim que opor os embargos de declaração. Então sobrou só a nossa alternativa A, que a gente tinha verificado na dúvida, eu não coloquei a resposta. A letra A está certa. Tinha um entendimento do STJ que virou um artigo de lei agora, né, que é só... Eu até apresentei para vocês como é que é aquela questão, porque agora tem a questão da decisão de mérito, né, parcial, mas a letra da lei agora e o entendimento da STJ antes dizia que o prazo para ação rescisória é da última decisão. E esse entendimento de que se prorroga para o primeiro dia útil subsequente era um entendimento jurisprudencial, já vigente na época, e que foi consagrado agora no novo código. O prazo da ação rescisória, apesar de ser prazo decadencial, ele prorroga. A Câmara tem que dar uns tecos nela de vez em quando, não? Bom, dúvidas quanto à primeira questão aí? Então vamos para uma questão da Defensoria do Espírito Santo. Essa é a última questão. O último concurso, acho que é do ano passado, né? Desse ano. Com o advento do novo Código de Processo Civil, que já é uma questão atualizada, tá? Alguns entendimentos jurisprudenciais pacíficos e mesmo súmulas editadas à luz da legislação revogada perderam a sua fundamentação jurídica e, portanto, não mais poderão persistir no ordenamento jurídico. O overruling como técnica adequada de aplicação dos precedentes. Falei que caía esses nomes em inglês aí? Falei para vocês, olha, esses nomes caem. Então, vamos lá. Letra A. Está relacionado com a demonstração de que a superveniência de fatores que podem operar a revogação ou a superação do precedente firmado à luz do ordenamento revogado. Está relacionado com a demonstração? Isso. Parece que sim, né? Vamos continuar para ver se tem alguma... Também parece. B. Depende de modificação legislativa e somente aplicável após a revogação da súmula pelo próprio tribunal. Não tem nada a ver com isso aqui. Consiste na revisão de precedentes que foram elaborados a partir de vícios formais e, portanto, devem ser extirpados do ordenamento. Também não tem relação com o vício formal. Não implicaria a revogação do precedente, mas tão somente o afastamento de seu efeito vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais de hierarquia inferior. Também não faz sentido isso, né? Impõe à parte o ônus de demonstrar a distinção entre o caso concreto e os fatos que serviram para a formação da tese jurídica do precedente, distinguindo-as e justificando, assim, a sua inaplicabilidade no caso concreto. Esse é o distinguish, não é o overruling. Então, essa sim eu coloquei a resposta, letra A, como vocês bem colocaram. De novo, recursos Defensoria Espírito Santo. Sobre o sistema recursal do novo CPC. Aqui várias perguntas aleatórias sobre recursos, né? A. O recurso especial tem seu juízo de admissibilidade realizado exclusivamente pelo próprio STJ. Não, né? Isso
era a ideia inicial do novo CPC, mas mudaram isso antes do CPC entrar em vigor, isso regra nunca valeu. O STJ deverá negar seguimento ao recurso especial que suscite o conhecimento de questão constitucional. O que você lembrou aí? Fala aí, meu. Fala aí, mano. Não. Está certo, vai. Então não sei o que você pensou. Eu não consegui explicar. Não, explica aí. Mas tá errado ou tá certo? Eu acho que essa tá certa. Então, na verdade, tá errada. Tá errada, porque agora tem uma. Antigamente era o que acontecia, mas agora o STJ tem que remeter os autos, se ele entender que trata de matéria constitucional, ele tem que mandar para o STF, né? Tem uma certa fungibilidade aí entre os recursos. E o mesmo contrário, né? Se o STF chegar um recurso lá e entender que a matéria é infraconstitucional, ele tem que mandar para o STJ. Se são cabíveis embargos infringentes quando acórdão não unânime que tenha reformado em grau de apelação a sentença de mérito ou houver julgado procedente a ação rescisória. Não, né? Parou no embargos infringentes aí, né? Não tem. Questão. Aí salvou, né? Os caras ficam pensando, puta, ação rescisória, cabe ou não, né? Essa questão é refletida. Não, cara. Você não é nosso componente. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, mas a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. Vamos para aí. As decisões interlocutórias que não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são irrecorríveis, razão pela qual podem ser atacadas por mandado de segurança contra ato judicial. Na verdade, gente, essa questão ela foi uma pegadinha. Quando eu falei aqui do agravo de instrumento, eu falei, olha, o mandado de segurança, olha, ele realmente ganha um relevo, porque em algumas hipóteses cabe mandado de segurança, mas não em todas. Por quê? Porque qual que é o meio ordinário de se impugnar decisões interlocutórias que não cabem, contra as quais não são cabíveis agravo de instrumento? Impugnar naquela preliminar de apelação, né? Esse é o meio normal. O mandado de segurança contra a judicial é uma exceção. Naquela hipótese que aquela decisão for causar um dano grave e tal, você tiver direito de líquido certo, etc., aí sim cabe o mandado de segurança. Então, essa alternativa está errada por causa disso, porque ela diz que ela trata do mandado de segurança como se fosse a regra, mas não é. E a letra D é bem a letra da lei mesmo. Só coloquei aqui, inclusive na resposta, o artigo para vocês olharem. O artigo 955 fala isso. Os recursos, eles não impedem a eficácia da decisão. Quando é que o recurso, quer dizer, qualquer decisão, ela imediatamente surte efeito, salvo se, né? Se lá na previsão do recurso tiver a previsão do efeito suspensivo, como é o caso da apelação, por exemplo, no caso do agravo de instrumento não tem, né? Ou se houver decisão judicial nesse sentido, que aí no caso do agravo de instrumento, você pede para o tribunal a concessão do efeito suspensivo. Então, essa questão é a letra da lei, do artigo 995, e somado aí com o artigo, que eu já não lembro qual é, que fala do efeito suspensivo da apelação. Mais uma de Espírito Santo, que é bastante recurso, né? De acordo com o novo CPC, ação rescisória. Proposta com base em prova nova deverá ser proposta em até 5 anos da data da descoberta dessa nova prova. Essa questão, vou até pegar o artigo para você, essa questão ele fez uma pegadinha aí, porque é uma coisa parecida. O que acontece? Bom, enfim, o que o artigo fala? Não estou achando o artigo aqui, mas ele fala o seguinte: que você tem que a ação rescisória com base em nova prova, ela pode ser proposta em até 5 anos, mas você não,
na verdade, descoberta a nova prova, você tem 2 anos para propor ação rescisória. Então, por exemplo, descobrir a prova 6 meses depois, você vai ter ao todo 2 anos e meio. Então, ele fez uma pegadinha para essa, porque aí você lembra, exceção, são 5 anos mesmo, é essa, mas não. Eu queria achar o artigo para... Mas enfim, tá por aí o artigo, depois quando vocês forem estudar a ação rescisória, se tiver... Aqui, achei. Ou tiver o autor... tá no artigo 975. Tá no artigo 975. Se fundada no inciso 7, artigo 975, parágrafo 2º, o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova, ou seja, isso que eu acabei de falar, né? Descobrir a prova, começou seu prazo de 2 anos. Observado o prazo máximo de 5 anos, ou seja, você tem no máximo 5 anos. Se você descobrir a nova prova faltando 6 meses para dar os 5 anos, você vai ter então 6 meses, entendeu? É um prazo meio estranho, assim, né? É no máximo 5 anos e da descoberta da prova são só 2 anos. Desde que dentro dos 5 anos. Então, está errado. É cabível contra decisão fundada em interpretação de ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, contado prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. E aí? Certo, né? Lembra? Só confirmar essa aqui mesmo. Essa. Eu falo isso. Vai ter uma coisa aqui que eu pulei, eu não lembro. Mas é isso mesmo. Por quê? Vocês lembram que eu até falei que tem aquela crítica doutrinária agora. Quer dizer, o código, isso aqui é a letra do código, né? Então por isso que está certo. Tem gente dizendo que isso aqui... Por quê? Porque eu só tenho uma coisa julgada aqui hoje. Daqui 10 anos a STF julgar alguma coisa inconstitucional, daqui 20 anos, dali vai contar o prazo. Então esse dispositivo ele trouxe uma insegurança jurídica bem grande. Não sei como é que a jurisprudência vai interpretar isso, mas enquanto não tiver decisão na jurisprudência, para a nossa prova objetivo, que vale a letra da lei, né? Bom, agora a gente já sabe a resposta, mas vamos continuar para... Impede o cumprimento da decisão rescindenda enquanto não ultimado sobre o julgamento. Na verdade, não, né? Isso aqui, o que ela está falando aqui é que a ação rescisória tem efeito suspensivo. Não tem. Você pode sim requerer efeito suspensivo se for o caso. Eu lembro que até coloquei na aula um julgado dizendo que só em hipóteses muito excepcionais que se concede efeito suspensivo em ação rescisória. É cabível somente contra a decisão de mérito transitada em julgado, sendo inadmissível a ação rescisória de sentença terminativa. Isso aqui era verdade até o Código 73, mas o novo Código trouxe ali uma nova previsão. Se a sentença não for de mérito, mas ela impedir a repropositura da demanda, vai caber a ação rescisória. Deve ser proposta no prazo de 2 anos, contados sempre do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Não é mais sempre do trânsito julgado, que no próprio exercício a gente já tem 2 exceções a essa regra, né? Então, resposta à letra B de bola. E aqui, a prova subjetiva da Defensoria de São Paulo. Eu não sei se vale a pena a gente ler ela aqui, mas enfim, eu deixei aí para vocês verem. Era um caso... Bom, vamos ler de rescisória. Vocês querem ler? Vamos, só para vocês. Bom, Tobias de Alencar realizou contrato particular de compra e venda de imóvel situado na Rua Brasil, número 120, na cidade de Galha, São Paulo. Tobias residiu ininterruptamente, sem qualquer contestação neste imóvel desde 1978, até que no fim da sua vida, em 13 de fevereiro de 2010, mas não registrou, até o fim da sua vida, em 3 de fevereiro de 2010, mas não registrou o título no cartório de registro de imóveis, razão pela qual a matrícula do bem permaneceu em nome do proemitente vendedor. Aí você tá lendo a próxima, pô, já é os campeão, mano. Já começa, né? Bom, continua. Petrobaldo Araújo foi o vendedor, né? Que se recusou da domesticação. Como o Tobias não tinha nenhum bem em seu nome, não foi aberto o inventário.
Quando de sua morte, Tobias era solteiro e não tinha nenhum ascendente ou descendente conhecido, apenas o irmão, Germano de Alencar, que passou a residir no imóvel logo após a morte de Tobias. Depois do funeral, Ivonete Vieira, mãe de Inês Vieira, começa a ficar complicado, mas a Ivonete, mãe da Inês, revelou à jovem que ela era filha de Tobias. Então a Inês é filha do falecido Tobias e o Germano estava na casa do Tobias. Né? Aqui você já começa a entender qual vai ser o problema. A adolescente, representada por sua genitora, ajuizou a ação de investigação de paternidade pós-mortem, inserindo no polo passivo da demanda Germano, que foi regularmente citado e contestou o pedido da autora. Em seguida, em dezembro de 2010, Germano ajuizou a ação de usucapião ordinária do imóvel acima descrito, alegando que adquiriu propriedade do bem por usucapião. Sustentou que, apesar de residir no imóvel há cerca de 10 meses, a sua posse deveria ser somada ao tempo de posse de seu antecessor, comprovando o justo título e a boa-fé de Tobias durante todo o tempo em que este residiu no imóvel. O autor não fez referência à existência de Inês. Veja bem. O processo tramitou perante o juiz da vara única da comarca de Galha, que após a citação por edital dos eventuais interessados, não citou a Inês, porque ele nem sabia da Inês, bem como a citação pessoal e a apresentação de respostas por parte do antigo proprietário, que é o Petrobaldo, dos confrontantes das fazendas públicas estadual municipal, o magistrado Judu. Você vê, gente, uma outra coisa que vocês podem imaginar agora, às vezes tem um monte de coisa muito inútil, mas você tem que ter ali, quando você está lendo, você ainda não sabe o que é útil e inútil. Citou a fazenda pública municipal, isso aqui vocês vão ver que não tem problema, mas até você identificar, o cara coloca isso mesmo para te confundir, né? O magistrado julgou procedente a pretensão autoral. Petrobaldo apelou da decisão, mas a 9ª Câmara de Direito Privado do TJ manteve integralmente ascendente de primeiro grau. A decisão transitou em julgado em 20 de dezembro de 2012 e a sentença foi registrada no cartório de imóveis de Galha. Enquanto isso, tramitou a ação de investigação de paternidade, ajudada por Inês. Ao final, a autora teve reconhecido sua filiação, com decisão transitada em julgado em 28 de junho de 2013. Somente em 13 de novembro de 2015, Inês procurou a defensoria, visando reconhecer os direitos sucessórios que ela tem quanto ao seu pai, Tobias de Alencar, bem como para afastar os efeitos da decisão proferida na ação de usucapião ajuizada por Germano. Como defensor responsável pelo caso, elabora em uma única peça a ação para afastar os efeitos da decisão proferida no processo de usucapião. Então aqui que a gente tem que prestar atenção, né? Elabora em uma única peça, ação para afastar os efeitos da decisão proferida no processo de usucapião e para assegurar os direitos hereditários de Inês Vieira. Justifique na peça a inclusão do imóvel no acervo hereditário. Considere, eu que aqui não está dando para ler. Considerem que as questões a serem enfrentadas são de alta indagação. Tá. Questão de alta indagação vocês vão ver depois no inventário, as questões que não podem ser alegadas no inventário. Então, acho que ele colocou isso aqui para ninguém fazer um inventário. Sabe? Não cabe questão de alta indagação já para a galera não fazer inventário. Ele tentou ajudar aqui quando ele disse isso. E aí, o que vocês acham aí? O que vocês, defensores da Inês, fariam contra o malvado tio Germano? Você contou pra gente em qualquer ação? Dei spoiler. Foi bom. Nossa, na verdade já sabe o spoiler. Ação que é. Bom, criar nulidades, por quê? Quando foi. Exatamente, ela não foi citada. É o vício. É um vício de citação, né? Ou a citação defeituosa, quer dizer, você citou a pessoa errada, ou a pessoa não foi, ela simplesmente tinha que ser citada, não foi citada. Essa decisão não é eficaz contra ela, ela não tinha conhecimento. Aí o pessoal, tem gente que propôs aí, que propôs ação rescisória, mas ela havia transitado em julgado em 2012, a prova foi em 2016 já, então já fazia uns 4 anos. Então não cabia, porque é 2 anos. Não cabe. Claro que não cabe. Eu acho que no fim ele acabou aceitando aí uma fungibilidade, sei lá. Mas, via de regra mesmo, quem fez rescisória, se não zerou, já teve a nota bem descontada.
E no caso assim, que você, a querela nulitatis não é uma coisa que você não dá muita bola e tal, de repente chega lá para você fazer uma querela nulitatis, tem uma galera que sai da prova muito assustada, querela nulitatis, eu nunca aprendi a fazer e tal, mas é uma ação declaratória de nulidade. Assim, a minha eu lembro que eu até chamei de declaratória de nulidade, nem chamei de querela nulitatis e boa. É uma ação comum. Quando eu preparei essa aula, eu tinha pensado em sugerir para quem quiser fazer essa peça para eu corrigir. Não sei como vai estar o meu tempo daqui para frente, mas se vocês quiserem fazer essa peça e me entregarem na semana que vem, na sexta-feira, eu corrijo, mas eu não prometo um prazo razoável, tá? Vocês têm até o fim do ano para corrigir, porque eu não sei como vai ser a vida aqui nos próximos meses, mas eu vou corrigindo e mando para vocês por foto e tal, né? Então, se vocês quiserem fazer, tragam pronto na sexta que vem. Eu não lembro, eu acho que é interessante vocês fazerem à mão, porque a prova é à mão. Acho interessante, agora eu não sei, mas dê uma procurada, se quiser, depois me lembre que eu procuro. Veja o caderno de prova, quantas folhas você pode usar também, né, para você ficar dentro ali do razoável. E aí, não sei se vocês já tiveram acesso a essa prova ao espelho, mas tentem fazer sem olhar no espelho e diga. Uma dúvida que eu tive ali, quando ele colocou ali, né, justifique na peça a inclusão do imóvel não ser legislado, o que ele quis dizer foi facilitar para falar, na sua argumentação tem que estar isso? Ele disse justifique na peça. Aliás, veja bem, olha o que ele está pedindo. Como defensor responsável pelo caso, elabore em uma única peça ação para afastar os efeitos da decisão proferida pelo do campeão, ou seja, aqui que era a nulidade, né? Afastar aquela decisão. E para assegurar os direitos hereditários de Inesieira sobre aquele imóvel, ou seja, no mesmo processo, para já naquele processo pedir aquele imóvel para a Inês. E aí qual que é a ação, digamos assim, que a pessoa tem para pedir direitos hereditários? Né? Uma ação que chama petição de herança. Vocês vão procurar uma Código Civil, vai ter lá um... Então eu teria que colocar acumulada com petição de herança. O nome, na verdade, não importa, né? Mas assim, pedido. O que vai ter que ter de pedido, né? A nulidade para afastar aquela sentença do juiz campeão e petição de herança, né? Por pedido daquele bem para dona Inês Vieira. Dona não, né? Ela é uma jovem ainda. Beleza? Então, se vocês quiserem fazer, me tragam aí, podem avisar os outros alunos também. E aí eu levo as redações para vocês para passear em Porto Alegre, vou corrigindo com o meu chimarrão. E com frio, viu? Enfeite a mar. Oi? Enfeite a mar. Você tá indo lá com frio, rapaz, prepare-se. Bom, gente, vamos tocar mais um pouquinho a aula, e aí daqui a pouco a gente faz o intervalo. Aqui a gente vai começar agora um novo tema. Querem falar de recurso, alguma coisa, esses like, querela nulitatis? Vamos começar então a execução, cumprimento de sentença e execução, né? São as duas formas aí de execução. Na verdade é tudo execução, né? Mas agora não, desde aí de algumas reformas antigas, recentes, mas do CPC antigo, se processa por cumprimento de sentença. Vamos só, antes de entrar aqui, eu tenho uma parte aí da classificação de sentenças que eu não dei propositadamente na aula de sentença para dar agora, porque acho que faz mais sentido dar essa matéria aqui junto com a execução, porque eu acho que a gente consegue entender melhor. Existem duas classificações de sentença. Daqui a pouco eu vou mostrar outra, que é a classificação quinária, mas a classificação mais correta, segundo, pelo menos eu entendo, mas a maioria da doutrina também tem, quer dizer, eu entendo segundo a maioria da doutrina, que é a classificação ternária, que divide a sentença em três tipos de sentença: sentença declaratória, sentença constitutiva e sentença condenatória. O que vai dizer se uma sentença é declaratória, se uma sentença é constitutiva e se uma sentença é condenatória?
a crise de direito material que foi apresentada para o juiz resolver. Como assim? A jurisdição vai atuar diante de crises, né? Quer dizer, se eu tenho uma crise de certeza, minha sentença vai ser declaratória. Quer dizer, isso é ou não é? Isso é nulo ou não é? Sentença declaratória. Se eu tenho uma crise de modificação ou constituição de relação jurídica, a sentença vai ser constitutiva. Quer dizer, modificar aquela relação jurídica, não é simplesmente declarar ou não, declarar uma coisa ou outra. E se eu tenho uma crise de adimplemento, quer dizer, uma crise de pagamento, uma crise de... é uma sentença condenatória. E por que eu gosto de dar essa classificação antes de dar aqui a execução? Porque, via de regra, a gente só vai ter aí a execução como uma etapa seguinte de um processo que visa uma tutela condenatória, né? Porque as sentenças declaratórias, via de regra, elas não precisam ser executadas. Tem uma divergência aí se pode executar a sentença declaratória ou não. Dizem que a partir de uma reforma do novo CPC você pode executar sentenças declaratórias, mas não faz muito sentido você executar uma sentença declaratória justamente porque não há uma crise de adimplemento num processo em que houve sentença declaratória, né? Se há essa crise de adimplemento, significa que essa sentença é uma sentença condenatória e não declaratória. Mas, tudo bem. Bom, o que tem de importante aqui? Diferenças entre sentença declaratória e constitutiva. Declaratória, via de regra, vai ter efeitos ex tunc, quer dizer, daqui para trás. Por quê? Porque ela declara, justamente porque ela é declaratória, porque ela vai dizer se aquilo que já aconteceu é ou não é, se aquilo é nulo ou não, por isso que retroage. Constitutiva, ela vai modificar ou vai reconstituir uma relação jurídica. Por que ela é ex nunc? Por que é daqui para frente? Porque é a própria sentença que vai interferir naquela relação jurídica para modificá-la. Então não faria sentido que ela fosse ex tunc, né? Bom, vocês sabem a diferença de ex tunc e ex nunc? Você confunde? Bate na testa? Você sabe dessa, né? Eu faço isso até hoje. Eu também. Até hoje alguém me falou, quando estava na faculdade, ex tunc, você bate na testa, certo? Ex nunc, você bate na nuca. Tunc, está batendo na testa, só não está indo para trás. Ex nunc, está batendo na nuca, está indo para frente. Então, aqui nessa aula justamente porque o que vai ser importante para a gente daqui em diante é a sentença condenatória, que é uma crise de adimplemento, não necessariamente um adimplemento de dinheiro, mas pode ser uma obrigação de fazer, de entregar, de não fazer, que eu vou precisar de uma tutela executiva. Aí que nós já vamos ver aí hoje nas próximas aulas como é que ela é processada. Só para registrar, há uma divergência na doutrina. Quem capitaneou isso foi Pontes de Miranda, que na verdade ele colocava dois novos tipos de sentença. Sentença mandamental, que se caracterizaria por uma ordem do juiz, ou uma sentença executiva, uma decisão que seria apta a ser executada desde logo, sem instauração de um novo processo. Quer dizer, que na própria sentença já se determinasse a execução, e aí citava-se como exemplo o despejo. Essa classificação, parte da doutrina ainda segue ela, mas a doutrina que eu entendo mais adequada entende que isso aqui não faz muito sentido. Não faz muito sentido por quê? Porque uma classificação você tem que classificar de acordo com uma lógica, né? Qual é a lógica para a classificação das sentenças? O que eu disse lá no começo da aula? O que diz qual é a natureza da sentença? A natureza da crise de direito material apresentada. Sentença mandamental e sentença executiva, isso aqui ele está considerando a forma de implementação da sentença, não a crise de direito material. Então ele está misturando efeitos da sentença com crise de direito material e aí está fazendo uma classificação, enfim, meio maluca, porque a sentença condenatória pode ser executiva, enfim. Mas se aparecer aí, estou falando isso porque de repente pode aparecer uma questão dissertativa, uma questão aí na prova oral, vocês têm que saber discorrer um pouquinho sobre isso. Se souber citar o Pontes de Miranda aqui,
e explicar essa questão da confusão dos critérios. Mas acho que é difícil ficar isso hoje em dia, porque hoje em dia isso aqui é uma discussão que já ficou um pouco antiga, né, e hoje em dia tem muita questão nova de novo CPC. E aí, então, se a gente tem uma sentença condenatória ou se a gente tem um título executivo extrajudicial, que a gente vai ver daqui a pouco, precisamos executá-lo, né? Se não houver o cumprimento espontâneo. E aí, quais são os princípios da execução? Alguns princípios só que são importantes. Primeiro, nulo executio sine titulo, quer dizer, não há execução sem título, você precisa de um título, seja judicial, que aí vai ser a sentença, ou o título executivo extrajudicial, o título de crédito, etc., que a gente já vai ver. E o princípio da tipicidade dos títulos executivos, que só é título executivo que a lei determina que é. Você não pode executar alguma coisa que não esteja nos rolos dos títulos executivos. Se tiver algum documento que não seja um título executivo extrajudicial, você precisa ter uma sentença, que isso sim é um título executivo para você executar. Bom, patrimonialidade. A execução é sobre o patrimônio do executado e não sobre o executado. Quer dizer, isso parece meio óbvio, mas nem sempre foi assim, né? Vocês viram lá no direito romano, na faculdade, que o sujeito podia virar escravo se ele tivesse dívidas e etc. Isso hoje está bem superado com os princípios constitucionais. A gente vai ver mais tarde em penhorabilidades. Que o próprio patrimônio mínimo do executado tem que ser preservado, que não é todo o patrimônio dele também que tem que ficar sujeito à execução. Isso aqui ganha também alguma relevância, a gente vai ver também daqui a pouco, mas há um dispositivo no código agora que diz que o juiz pode... não sei se já viram notícias sobre isso está bem na moda, assim, que o juiz pode adotar medidas, todo tipo de medida coercitiva, etc., mesmo em execução de pagar a quantia certa. E aí tem os juízes aí, dando umas decisões, caçando passaporte, caçando carteira de motorista, enfim, né, ainda não tem um posicionamento, isso é uma coisa nova, não tem um posicionamento aí, mas isso... tem a ver aí com o princípio da patrimonialidade, né? Quer dizer, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. O que é isso? Um processo de conhecimento, ele pode ter, enfim, vários desfechos, né? A favor do autor, a favor do réu, etc. O processo de execução, no fim das contas, ele também pode ter mais de um desfecho, porque pode se pagar ou não, pode ter uma impugnação, etc. Mas o objetivo dele é único, né? Satisfazer os interesses do credor. Disponibilidade da execução. O exequente pode desistir da execução a qualquer tempo sem a concordância do executado, ou ao contrário, do processo de conhecimento, né? Que depois da citação precisa da concordância. Um princípio muito importante, principalmente para você que é defensor, o princípio da menor onerosidade para o devedor, né? O defensor não. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Esse princípio ele tem que ser equilibrado, coloquei aqui uma nota, com o princípio da efetividade da tela executiva, né? Quer dizer, o modo menos gravoso é que você não execute, né? Então tem que ter uma ponderação ali. Então, isso aí no caso concreto vai ser avaliado, né? Isso vai ser muito importante quando a gente vai ver ainda a questão da substituição da penhora, né? Se penhoram bem, aí vem o devedor, ele pede para que seja substituído, porque aquele bem para ele é mais importante do que o outro. Aí o credor vai falar, pô, mas esse outro bem que você quer me dar, ele não vale nada, ou ele está todo onerado. Então tem que sempre haver esse equilíbrio entre os dois interesses. Lealdade e boa-fé processual é um princípio aí de todo o processo civil, né? Está lá nos artigos 18, 81 agora, né? Do Código de Processo, mas na execução tem uns incisos, tem um artigo específico com algumas obrigações específicas para a fase executiva. Considera-se atentatória a dignidade da justiça, conduta comissiva ou omissiva do executado, que fraude a execução, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos,
dificulta e embaraça a realização da penhora, resiste injustificamente às ordens judiciais, intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, ou os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade, etc. Nos casos previstos nesse artigo, o juiz pode fixar multa em montante não superior a 20% do valor atualizado da execução, também alta, né? Revertida para o exequente, exigida nos próprios autos. Então, coloquei esse princípio aqui porque tem umas previsões específicas que só incidem na execução, né? O princípio do contraditório, que, enfim, não precisa nem falar, mas o código inteiro está sujeito, todo o processo está sujeito ao contraditório, mas durante um tempo, aquelas discussões meio antigas, mas importante mencionar, falar que na execução o contraditório é menor, porque já se decidiu na fase cognitiva. Não, tem contraditório na execução, né? Contraditório sobre a penhora, sobre os atos executivos, tem a possibilidade de impugnação, embargo de execução e etc. A tipicidade dos meios executivos. E aqui coloquei uma observação, não confundir com a tipicidade dos títulos executivos, quer dizer, os meios executivos são atípicos. O juiz, até coloquei aqui os novos artigos que o juiz pode determinar todas as medidas coercitivas, quer dizer, isso é atípico. O juiz pode determinar qualquer medida que se encaixe no caso concreto, não prevista em lei. Mas isso não significa que os títulos executivos não são típicos, né? Eu já falei lá no começo, o primeiro princípio. Isso aqui... No caso, aprender passaporte é um caso? Um caso que entra na tipicidade mesmo. É uma medida atípica, porque ela não está prevista expressamente. Aí outra coisa é avaliar a legalidade e a constitucionalidade de cada medida atípica, né? É um princípio, quer dizer... a possibilidade de multa diária, todas essas medidas indutivas, né, elas não são a priori ilegais, né, elas a princípio pode, mas aí, enfim, e aí depois se faz o filtro constitucional e legal. Isso começou no código antigo, eu coloquei aqui o artigo 536, parágrafo 1º, que é o correspondente ao artigo 461, que era o que dizia que o juiz pode adotar qualquer medida, mas na tutela de obrigação de fazer, né? E aí entra a multa diária, enfim, medidas coercitivas, etc. E aí coloquei aqui o que eu já tinha mencionado, o novo artigo 139, parágrafo 4º. Qual que é esse artigo? O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ou seja, aqui com esse fundamento aqui que eles estão fazendo esse negócio de aprender passaporte. E aqui está muito claro, né? Esse artigo deixa bem aberto os meios executivos mesmo. Por isso que se fala agora em tipicidade dos meios executivos. O que não significa, repito, que qualquer meio é legal, né? Que qualquer meio pode ser utilizado para coagir o sujeito a pagar. Coloquei aqui o enunciado desse Fórum de Permanente e Processualistas. Eu não lembro desse enunciado, deixa eu ver. Eu coloquei aqui, é importante. A aplicação das medidas atípicas, subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido por meio de decisão, à luz do artigo que fala da fundamentação das decisões. Bom. Então, acabou os princípios. Vamos focar um pouco. Vocês querem intervalo? Vamos lá um pouquinho. Bom, dúvidas quanto a princípios? Histórico recente da execução. Coloquei isso aí só para falar uma coisa, na verdade. Tradicionalmente, sempre se separou, sempre você tinha dois tipos de processos. Você tinha lá o processo de conhecimento, sentença, recurso, sei lá o que, trânsito em julgado. Você ajuizava um novo processo.
de execução, um processo de execução em altos apertados, um novo processo, você tinha que citar o réu tudo de novo, e aí você começava o processo de execução. Isso mudou já no CPC de 73, né? Começou a mudar em 94, com a inserção dos artigos de tutela antecipada e de execução da obrigação de fazer, o 461. Então, a partir daí você já conseguia executar algumas coisas sem precisar do processo de execução. E aí, em 2005, finalmente, então não é uma coisa muito antiga, né? É bem recente. O processo, até coloquei bem grande aqui, isso chama-se hoje, o processo hoje é o processo sincrético, desde 2005. O que é o processo sincrético? É o processo que a execução e a fase cognitiva estão no mesmo processo. É um único processo com duas fases, uma fase cognitiva e uma fase executiva, uma fase de cumprimento de sentença, que é o nome que o código dá. Então, processo sincrético desde 2005, sentença condenatória se cumpre por cumprimento de sentença e não por ação de execução. E aqui coloquei algumas razões. Qual foi o grande motivo? Entenderam que isso aí ia acelerar o procedimento, porque você não precisaria mais citar o réu, e, enfim. Mas, na verdade, só pula mesmo uma etapa, né? Depois que fizeram isso, alguns que vieram falar que, na verdade, não adiantou nada, porque o difícil mesmo é encontrar os bens na execução, né? A grande crise da execução é encontrar bens. Mas, enfim, isso veio em 2005 e é importante que vocês saibam. Ficou ler livro, né? Tipo, não? Bom, então eu já disse, vou dizer de novo, a gente tem duas formas de execução do processo. Primeiro, cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença de título judicial, nos mesmos autos, via de regra, né? Tem umas exceções aqui que a gente vai ver. Dando início a uma nova fase no processo. Outra forma, a execução, aí sim o processo de execução é baseado em título executivo extrajudicial, alguns títulos que a lei diz, e nós já vamos ver quais, que não precisam de uma fase cognitiva prévia, você já pode executar direto. Como é que eu organizei essa matéria? No início eu tinha pensado em falar primeiro de cumprimento, seguir a ordem do código, falar primeiro de cumprimento de sentença, depois falar de execução, mas aí eu vi que muita coisa é igual, na verdade muita coisa é idêntica, e o código, vocês já quero ver, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, execução e cumprimento de sentença. O artigo 513, que está lá no documento de sentença, diz que observa-se no que couber o disposto no livro 2 da parte especial, ou seja, no livro de execução. E o artigo 771, que está lá no livro 2, que fala de execução, diz que aplicam subsidiariamente as normas do livro 1 da parte especial, que é o cumprimento de sentença. Ou seja, as normas elas são complementares. Então, às vezes você está lá no documento de sentença, você tem que fazer uma penhora. A norma está lá na execução. Na execução tem alguma coisa que você vai buscar a norma ali. Então eu bolei aqui, programei a aula de um jeito que a gente fosse vendo as duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Tá? Para não ter que falar, por exemplo, cumprimento de sentença de alimentos. Ali 2 dias eu venho e falo de execução de alimentos, que vai ser a mesma coisa. Então eu vou dando a matéria, o que é comum, o que for diferente eu vou destacando, beleza? Aqui, para iniciar a matéria, então eu coloquei de um lado título executivo judicial e de outro títulos executivos extrajudiciais. Eu já vi cobrar em prova, assim, literalmente assim, esses artigos, sabe? Algumas provas. O que é um, o que é outro, porque tem, embora pareça óbvio o que é judicial, o que é extrajudicial, às vezes tem algumas coisinhas aí que a gente pode dar dúvida, a gente já vai ver. Então vamos começar dos títulos judiciais, lado esquerdo. Primeiro, inciso primeiro. Decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade e a obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer, de entregar coisas. Esse aqui é um
mais fácil de todas. Sentença comum condenatória. Porque, lembra que eu falei que tem gente que entende que a ação declaratória é executável? É porque aqui, numa mudança lá de 2005, ele tirou a expressão condenatória desse inciso e disse que é a sentença